Olá, você está no nosso podcast Humanamente Foda e hoje eu estou aqui com o Jorge Soares. Convidei ele para a gente bater um papo aqui sobre esporte, sobre a handbike, né? Sobre como funciona a mente dele, como ele vê o mundo e etc. Eu acho que a primeira pergunta, Jorge, que eu deveria fazer aqui, e todo mundo está querendo saber também, é o seguinte: o que aconteceu para que você perdesse os movimentos dos membros inferiores? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e a gente poder falar um pouco sobre a minha história. E eu sou Jorge Soares, eu sou artista plástico, sou para-atleta e durante 20 anos fui piloto de parapente e competidor, fui campeão brasileiro na minha categoria em 2011, fui campeão norte-mineiro de parapente também em 2011. E sempre gostei de competição durante toda a vida. Eu participei de corridas de mountain bike, maratona, sou espeleólogo. E o esporte sempre esteve inserido na minha vida. E o que aconteceu comigo foi que em 2011 eu estava na cidade de Jaraguá, em Goiás, e uma competição de cross-country, que é uma competição de distância, e sofri um acidente lá. Isso aí me fez passar por um processo longo de recuperação, mas perdi o movimento definitivamente dos membros inferiores. A partir disso, o esporte foi um suporte muito bom na minha vida, porque me reinseriu na sociedade, no âmbito da vida em si. Poder estar com as pessoas, poder participar de competições, poder estar em contato com o meio ambiente, que é o que eu pretendo passar para todos. O tanto que o esporte é importante na reintrodução do cadeirante na vida social. Eu queria perguntar assim, psicologicamente falando, existe um Jorge antes e após o acidente, ou você sempre foi essa pessoa que você é aqui agora? Não resta dúvida que é uma grande mudança quando você perde o movimento que você é acostumado durante toda a vida. Então, coisas simples como amarrar um cadastro, tomar um banho, vestir uma roupa, que é uma coisa tão simples para todos, passa a ser uma maratona para um cadeirante. Então eu mudei muito, claro. Eu sempre fui uma pessoa espontânea, muito tranquila, mas a partir disso aí eu comecei a ver o mundo com mais sensibilidade, com os olhos de outras pessoas que têm dificuldade em tudo na vida, né? A cidade não é preparada. Não é a questão de ser Montes Claros não ser preparada. O país não é preparado. Não tem essa mentalidade ainda da mobilidade. Mas as coisas estão mudando, já está melhorando. As pessoas já têm uma consciência muito mais clara do como isso é importante para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. E você chegou a passar por alguma crise depressiva, teve que fazer algum tipo de terapia ou apenas o esporte foi o seu suporte? Daniel, é difícil falar que eu não tive nenhuma dificuldade psicológica. Isso não existe. Todo mundo tem dificuldade Sim, até uma psicológica. pergunta retórica, né? Sim. Mas com certeza o esporte e o apoio da família, dos amigos, foi assim essencial para que houvesse a transformação que me trouxesse a ser o para-atleta que eu sou hoje. Jorge, qual a sua ligação em relação à inclusão em relação ao paraesporte? Você tem uma relação assim íntima com essa causa? Daniel, isso é um objetivo de vida que eu tenho de levar essa ideia do paraciclismo para todas as pessoas, todos, não só as pessoas que têm dificuldade de locomoção, mas outras pessoas que têm dificuldade de sair de casa por algum problema. E eu comecei no paraciclismo há 4 anos atrás, como uma forma de recuperar minha forma física. E hoje eu quero levar essa ideia para todos. Existem muitas pessoas com boa capacidade física e mental preso dentro de casa por falta de mecanismo que leve elas a outras pessoas, a outros lugares. E essa é a ideia que eu tenho
com a handbike. Levar essa ideia da mobilidade para todos. É interessante você falar em questão, você frisou bem, em questão física e mental. Muitas pessoas estão estacadas, né, estagnadas, não conseguem sair de casa por um pensamento, né, por uma falta de gratidão, sei lá. Então, bem interessante isso que você falou. Eu tive pesquisando sobre a sua vida e percebi que você é artista plástico. Inclusive, eu vou deixar aqui o Instagram do Jorge marcado na descrição desse vídeo para vocês verem as obras de arte que ele faz. Realmente está de parabéns, não tem sombra de dúvida que a sua mente é uma mente extraordinária, seu talento é extraordinário. Eu queria saber o seguinte, em que momento as artes plásticas surgiram na sua vida, antes ou após o acidente, ou é uma coisa que você já tinha desde sempre? Eu sou artista plástico desde criança, sempre desenhei, já fiz teatro, e em 1986, quando eu saí de casa e fui embora para Belo Horizonte, e na sequência mudei de Belo Horizonte para Montes Claros, era difícil demais de viver de arte, como é difícil até hoje. Assim, eu tiro o chapéu para o artista que vive exclusivamente de arte. Então, um determinado momento da minha vida, eu tive que abandonar as artes plásticas e me dedicar à publicidade. Aí, durante 30 anos, eu tive empresa, trabalhei no ramo de propaganda, apliquei a arte na publicidade. Com o meu acidente, eu aposentei, não tinha condições mais de voltar ao trabalho e uso hoje a arte como terapia. É uma coisa fantástica. Voltei a desenhar, voltei a pintar, participar de algumas mostras com outros artistas, e isso aí me inseriu muito também na sociedade. Essa inclusão que a arte propicia é fantástico, porque preenche a mente, não deixa a mente sua estagnada. Você chegou a fazer um curso de desenho ou é um dom natural? Já fiz curso por correspondência, antigamente não existia internet, né? Hoje em dia, com a internet, claro, eu faço aprimoramento constante, faço cursos online para poder aprimorar a técnica do desenho, a técnica da pintura. Ô Jorge, me responde aqui, sobre essa maravilha aqui, né? Essa bike, como você conseguiu? Você mandou fabricar? Existe alguém que vende, que comercializa esse tipo de bicicleta? Hoje existe uma fábrica no Brasil, a Rendiventos, tem uma linha completa de handbikes para todo o estilo, desde criança, tetraplégicos, paraplégicos. E essa bike, em especial, eu pedi a fabricação do chassi, porque eu tinha uma ideia de montar uma bicicleta mais radical, com estrutura forte o suficiente para suportar participar de competições, de trilhas do mountain bike no dia a dia. Então eu mandei fabricar o chassi, escolhi qual a linha de peça que seria adequada para suportar a pauleira que seria o uso dela. E agora, atualmente, eu coloquei um motor de assistência que me permite subir montanha, que me permite subir qualquer ladeira. Hoje eu consigo, praticamente sem ajuda, fazer longos percursos de 80, 90, 100 quilômetros de distância, com pouca ou quase nenhuma ajuda. Eu consigo acompanhar bem os ciclistas e consigo praticamente passar em qualquer obstáculo, desde que ela não capote, que eu não corra perigo de vida, né? Mas do restante é tranquilo. Agora, uma informação, até mesmo questão de saúde física, para quem te vê passando na rua e tem interesse de entrar, né, nesse esporte que você está praticando. Você já chegou a ter alguma patologia no ombro, alguma tendinite, algum desgaste pelo fato do movimento repetitivo você sempre faz, né, pedalando? Não. Ao contrário, a postura da handbike é uma postura bem confortável. Você pode ver que tem uma abertura que permite o ombro ficar confortável. Agora, claro, o excesso de força, faço uma pedalada de 100 km de distância, subindo montanha, descendo montanha, não deixa de desgastar um pouco. Nada que um outro atleta que participe do mesmo percurso com uma bike normal também não vá ter nas pernas.
qualquer esporte vai ter. É mesmo para a pessoa que tem interesse já ficar sabendo da sua experiência. Agora, por parte de políticas públicas, ou até mesmo por parte de patrocínios de empresas de Montes Claros aqui, especificamente, existe o incentivo por parte desses órgãos à inclusão no paraesporte aqui no norte de Minas? Existe algum projeto, alguma forma da pessoa procurar auxílio, ajuda, incentivo e patrocínio? No meu caso em especial, não, porque não existem competições ainda de handbike no norte de Minas. Esse é meu sonho. Nós já somos hoje 5 atletas na cidade. Eu tenho outros amigos que começaram a mandalar a partir do momento que me conheceram, que eu apresentei a handbike para eles. E eu espero que no futuro bem próximo a gente já comece a ter uma primeira competição em Montes Claros, nem que seja de pequeno porte, acompanhando outras competições já pré-existentes, para não exigir que façam uma competição exclusiva. Eu sei que existem vários paratletas hoje em Montes Claros, muito bem sucedidos, inclusive, e sei que existe apoio, mas muito pouco. A maioria que eu conheço, eles têm que fazer rifa, eles têm que fazer vaquinha online, amigos, família, ajudando para que eles possam competir a nível nacional, até internacional, na verdade. Seu Instagram, alguns percursos que você fez, alguns acompanhados, alguns você fez solo, sozinho, né? Eu vi que você pega BR, montanha, entrando em qualquer tipo de terreno. Qual foi o percurso mais difícil, o que mais te desafiou até hoje? O percurso mais complexo que eu fiz foi a trilha da Maria Fumaça, que liga Diamantina a Corinto. A gente pedalou 100 quilômetros de distância entre Diamantina e Monjolos. Foi muito difícil, não só pelo fato da geografia da região ser um pouco mais complexa, uma região montanhosa, travessia de rios, e a gente fez isso em grupo. E na época a minha handbike não era essa, era uma handbike que não tinha suspensão. Era uma branca? Uma handbike branca, não tinha motor, então eu precisava da ajuda dos amigos, e foi fantástico, porque os amigos me rebocaram com corda, empurrando, carregando, e isso aí a gente conseguiu fazer tranquilo. E por último agora eu fui até Angico de Minas, são 118 quilômetros de distância. Eu queria saber qual a maior distância que eu conseguiria percorrer com uma única carga da bateria. Então eu fui fazendo uma mistura de manual com assistência elétrica e consegui mondalar 118 quilômetros. Também foi um desafio muito grande, principalmente pela época, estava muito calor. A gente ainda estava no período anterior às chuvas, mas foi fantástico. Estou aberto a outras. E em relação à sua vida, uma pergunta mais pessoal. Qual foi o momento mais difícil, na sua opinião, da sua vida? Para mim, o mais difícil da minha vida foi dar notícia para minha esposa que eu estava acidentado. Isso foi uma coisa complexa. Eu estava na UTI, tive que ficar internado 2 semanas, porque eu tive várias fraturas. Foi uma coisa muito complexa, eu tinha que fazer cirurgia. E a dor que causa para os familiares quando você se expõe a um acidente é muito grande. Então, acho que foi um momento bem complexo. Do restante, foi difícil, mas existia remédio, existia outros acessórios que poderiam dar suporte. E a partir daí eu sabia que não existia outro caminho na vida. Eu não tinha como ficar pensando em quem que eu já fui ou o que eu já fiz na minha vida. O que me importava era só o que eu faria. Porque uma coisa que eu sempre falei para mim foi: por que não eu? Porque todos se perguntam, mas quando acontece alguma coisa, mas por que comigo? Eu sempre falei: por que não comigo? Eu estou exposto como todas as pessoas estão. Acontece com outras pessoas, pode acontecer comigo. Então minha vida era, a partir daquele momento que aconteceu o acidente, era reaprender. Como que eu vou voltar a fazer as coisas? Qual esporte que eu vou poder praticar? Como que eu vou me vestir? Como que eu vou entrar no carro? Como é que eu vou dirigir? São coisas assim, não eram, eram questionamentos positivos. Qual o caminho que eu teria que percorrer para poder sair dessa dificuldade enorme que era a transição entre ser uma pessoa com movimentos normais e, a partir de um dia para o outro, você ser um paraplégico. Basicamente, você teve que ressignificar tudo.
Eu tive que reaprender tudo na minha vida. Tudo, todas as dificuldades do dia a dia, toda a rotina, é tudo completamente diferente. Mas não deixa de ser um grande desafio, talvez o maior da minha vida. Ô Jorge, queria saber o seguinte, na sua opinião, um livro para ler, um lugar para descansar e uma pessoa para se inspirar. Um livro para ler, eu poderia citar o Endurance, que é a história do Ernest Shackleton, o explorador inglês que foi um dos primeiros a tentar conquistar o polo. E ele ficou preso durante o inverno, chegou e prendeu o navio dele na calota polar. E com o aumento da massa de gelo, o navio dele foi esmagado. E ele e toda a tripulação ficaram na Antártida sem nenhum tipo de assistência, só com o que sobrou do navio. E eles sobreviveram 2 invernos rigorosíssimos no polo. E o Ernest era o capitão do navio, ele pegou um bote salva-vida com 2 remos e remou 1.500 quilômetros até a ilha da Geórgia. Quando ele chegou na Geórgia, a corrente circulou a ilha e levou ele para a encosta por trás da montanha. Ele teve que escalar a montanha e desescalar a montanha sozinho, depois de ter remado 1.500 quilômetros, praticamente sem alimento. E lá ele conseguiu um navio baleeiro e voltou e resgatou todos os marujos, ninguém morreu. Então é considerado o resgate mais bem sucedido da história. E mostra a força de um homem e a fé dele de sair, se lançar no oceano para poder resgatar os amigos. Então, para mim, é uma história assim, de superação fantástica. Um lugar para descansar, minha casa. Adoro minha casa, adoro o ambiente familiar, adoro estar lá para poder ter um espaço para poder pintar e ter uma vida tranquila. E uma pessoa para me inspirar, acho que eu teria 2. Uma é minha esposa, uma pessoa com uma força interior muito grande, me ajudou demais na superação. E a história de Jesus Cristo, que é o maior avatar já presente no planeta. Uma pessoa que veio e mudou, inclusive, a data do planeta. O mundo passou a ser antes de Cristo e depois de Cristo. Eu acho que é uma referência inegável. Esse foi o nosso podcast Humanamente Foda, com o Jorge Soares, um cara que, entre aspas, tinha tudo para ficar estacado, para ficar estagnado, mas resolveu ressignificar a vida e seguir adiante. Obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo podcast. Obrigado, Jorge. Valeu, Daniel. Valeu a todos. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. E espero que em breve a gente possa fazer uma aventura radical e o podcast esteja lá com a gente, acompanhando você lá no pedal. Vai ser muito interessante a gente fazer uma ao vivo para mostrar para a galera como é que realmente funciona a handbike in natura. Valeu, gente. Sim. Pode ter certeza que a gente vai sim. Quem quiser pedalar com a gente, só chamar, hein? Valeu, obrigado. Valeu, galera.